Olá, o UngCiência está no ar. No programa dessa semana conheceremos as bótropes e as crotalos, os aracnídeos e as serpentes, o lixo e suas interferências. Quem nos explica isso é o professor Carlos Firmo e seus alunos Silas Pinheiro e Fernando Rocha. As reclamações no Parque Continental 3 sobre os escorpiões é grande. Foi feita uma pesquisa sobre a população desses animais, por alunos da Universidade de Guarulhos. Confira o resultado. Então nós estamos aqui no Parque Continental, município de Guarulhos, onde há cerca de 3 anos uma equipe do GEA, da UNG, fizeram algumas pesquisas sobre a fauna dos escorpiões que temos aqui. Então, se vocês podem perceber, eu tenho 2 alunos ali que estão fazendo catação manual. Essa é a técnica correta de se coletar esses animais, Eles estão usando luva, estão usando pinças longas, Mais para baixo, nós temos aonde foi realizado esse estudo. Primeiramente um estudo para levantar as causas dos escorpiões aqui no Parque Continental. E depois uma análise de população, onde nós temos no trecho observado agora, nós temos aproximadamente uma população que varia de 400 a 1.500 indivíduos. Imaginem o terreno inteiro aqui, a quantidade de escorpiões que não tem. O grande culpado disso, nós temos o lixo que os próprios moradores jogam, o relevo auxilia bastante e o tipo de solo. Os inimigos naturais do escorpião e outros aracnídeos são as galinhas. Já estávamos desistindo de encontrar um escorpião, eis que o professor Carlos, olhando debaixo de tábuas podres, encontrou um filhote de escorpião, nome científico Titius baiense, ou escorpião marrom, já desse tamanho, potencialmente perigoso para crianças e adultos. Esse aqui é um filhote de Titius baiensis, escorpião marrom, é a espécie que ocorre aqui no Parque Continental. Esse indivíduo desse tamanho ele já é potencialmente perigoso para um ser humano, Notem o aguilhão, que é essa parte de cima da cauda. Os alunos do curso de Biologia da Universidade de Guarulhos mostram um pouco do trabalho que estão realizando com esses animais no Parque Cabo Sul. Bom, pessoal, esse é um trabalho de conclusão de curso, TCC, Faculdade de Ciências Biológicas. É um local que faz parte do Parque Estadual da Cantareira. Aqui é um local particular, onde a gente instalamos armadilhas de interceptação e queda com cerca-guia para capturar serpentes, fazer um levantamento da fauna de serpentes aqui. A armadilha é composta por um balde, mais uma bacia, formando 80 litros, com 70 centímetros de profundidade, junto com uma cerca-guia que passa ao meio do balde, que faz com que a serpente chegue até o balde. Ela vai guiando essa cerca até chegar ao balde. O trabalho tem 21 baldes, são 3 linhas de 7 baldes. A distância entre um balde e outro é de 10 metros. Também cai outros mamíferos, que é legal. Por exemplo, também temos aqui, como vocês podem ver, temos um roedor, que é um rato do mato, que é alimento de serpentes, E também cai outros bichos, mamíferos, aranhas, cai de tudo. Vocês conhecem uma bótropes ou uma crotalos? Como dizer se esses animais são peçonhentos? Quem responde essas e outras perguntas é o estudante Silas Pinheiro. Por que o uso desse pano preto? Alguns de vocês devem estar perguntando. O animal, quando vem de lá ou de cá, ele acaba batendo nesse pano preto, chamado de cerca-guia ou drift fence, acaba contornando e caindo na armadilha, no balde, ou
no balde de baixo ou no balde de cima, que iremos ver mais para frente. Aqui podemos ver uma serpente. Essa serpente é uma Bothrops, ou o nome popular jararaca. É uma serpente de interesse médico, uma serpente que possui dentição solenógrafa, ou no caso, tem os dentes. Tem a dentição solenógrafa, tem dentes projetados para frente na hora que ela abre a boca. É uma serpente filhote ainda, podemos ver. É uma serpente de interesse médico, que no Brasil são poucas, apenas são 4 gêneros. É a Bothrops, que são as jararacas, urutus, jararacuçus, as cascavéis, no caso as crótalos, pertencente ao gênero crótalos, que são as cascavéis, a surucucu, pico de jaca, que é pertencente do gênero Lachesis. Essas serpentes são da família Viperidae. É uma das serpentes, são as serpentes de interesse médico do Brasil. Essas serpentes podemos ver, não nesse animal, mas num animal mais acima, que possui fosseta loreal, no caso que indica ser um animal peçonhento. Também tem outra serpente peçonhenta no Brasil, é a coral verdadeira. A coral verdadeira é uma serpente muito difícil de ser identificada como verdadeira ou falsa, por causa que tem umas outras serpentes, no caso a família Colubridae, que imitam a coloração, no caso a coloração coral. Então, para você identificar se é uma serpente verdadeira ou falsa, é só abrindo a boca. E isso só para pessoas capacitadas que conseguem abrir a boca do animal e identificar se é um animal verdadeiro ou um animal falso. Agora no momento, gente, vamos soltar a serpente, colocando principalmente que as serpentes nunca são mortas, nenhum animal que cai em nossa armadilha é morto. A gente sempre solta ele de volta ao meio ambiente. A gente usa para retirar o animal sem colocar nossa mão, sem criar um risco para nós, este instrumento que foi elaborado por nós mesmos. E a gente abre, coloca o animal aqui dentro, fecha, podemos tirar fotos do animal aqui dentro e soltá-la no meio ambiente sem tocar no animal. É isso que eu irei fazer agora. Opa. Podemos ver que é um animal ágil. Também está um pouquinho estressado, né, pela bagunça que a gente está fazendo aqui, entre aspas. Podemos ver ele se enrolando, né, armando o bote defensivo. Fechei. Então, ó, podemos ver que o animal ficou aqui dentro. A gente não relou a mão no animal, não teve nenhum contato físico com ele, que é um animal peçonhento. E agora iremos soltá-lo de volta ao meio ambiente. O animal sai devagar, conhecendo ainda a vegetação. E é esse o intuito do trabalho, a gente fazer um levantamento de fauna desses animais silvestres, serpentes, roedores, soltar o animal sem prejudicar o estresse do animal, por isso que a gente coleta todos os dias. No próximo bloco, veja as consequências do lixo na sociedade e mais sobre esses incríveis animais. Até já! Em 38 anos, a UNG formou mais de 60 mil profissionais. São 5 unidades, 89 laboratórios, mais de 100 cursos, entre graduação, tecnológicos, especializações, mestrados e doutorado. Processo Seletivo 2009, inscrições abertas. Venha para a UNG. UNG, sua universidade, sua carreira. Nesse bloco, vocês saberão um pouco mais sobre cobras e serpentes e como o lixo influencia no aumento desses animais.
A cidade vive em grande expansão. Todos os dias a quantidade de pessoas cresce e cada dia mais o aumento de lixo é maior. Onde jogar esse lixo? Os lixões estão lotados e a vida animal cresce em volta de tudo isso. O problema é, até que ponto vamos aguentar? O GEA é um grupo que existe na ONG há 10 anos, completamos 10 anos agora em março desse ano, né? É um grupo que se dedica exclusivamente ao estudo dos aracnídeos, né? Mas em outras ocasiões, né, devido à minha linha de pesquisa ser com populações animais, então a gente está sempre abraçando novos projetos, né? Seria hoje um dos principais grupos que trabalham com zoologia dentro da UNG. Né? Aqui atrás vocês podem estar vendo ocupação humana desenfreada, né, ocupando o ecossistema da Mata Atlântica, que seria o Parque Estadual da Cantareira, e essas propriedades particulares também. Isso causa o quê? Desequilíbrio. As pessoas acabam morando nessa região e não querem ter contatos com aranha, serpentes, insetos e outros animais silvestres. O lixo vai estar trazendo o quê? Vai estar trazendo insetos, roedores praticamente, que é o quê? A fonte de alimentação desses animais. Né? No caso de serpentes e outras aranhas, né? Aranhas caranguejeiras, armadeiras e tudo mais. Então nós temos o quê? Nós temos a fonte de alimento desses animais, que o lixo está trazendo. O certo seria o quê? A população parar de jogar lixo em locais onde não tem coleta, né? Esses bairros têm coleta de lixo? Tem coleta de lixo, mas muitas vezes as pessoas preferem jogar na mata ou jogar em terrenos baldios e assim por diante. Então o correto seria medidas educativas. Pode acontecer desses animais com lixo e tudo mais, eles começarem a se espalhar de uma maneira que não tem como mais segurar? Vamos entender assim, crescimento populacional tem risco? Tem risco. Certo? Quanto mais alimento, maior vai ficar essas populações, certo? Então, no caso, eu teria que fazer o quê? Acabar com o lixo, a população do alimento deles reduz, consequentemente a população de serpentes e aracnídeos também vai reduzir. A ponto de ficar desenfreado, eu não posso certificar, certo, que vai acontecer, mas se o problema continuar desse jeito, nós vamos ter um problema mais sério do que nós já temos. Pode ter medo desses animais? Eles são agressivos? Veja bem, no caso das aranhas eu tenho 42 mil espécies, 30 vão estar provocando acidentes. Dessas 30, no Brasil, em torno de 15 a 20 ocorrem aqui no Brasil, certo? São os bichos que infelizmente, gostam de ficar perto de residência. Gostar não é bem o termo, se adaptaram a ficar próximos a essas residências. No caso de serpente, certo? Tem o quê? Esses animais vêm perto de casas para quê? Atrás de roedores. Então veja bem, também são poucas espécies. No Brasil tem em torno de 30 a 40 espécies também que vão provocar, que podem provocar acidentes sérios. Certo? Então assim, não existe razão para as pessoas terem tanto medo desses animais. Por mais absurdo que possa parecer, eu teria que espantar esse animal da residência e tentar encaminhar ele para o mato. Não coletar, não matar esses indivíduos, porque quer queira, quer não, eles participam do equilíbrio daqui da Mata Atlântica, certo? Eles comem roedores, eles comem outros insetos, então o quê? Não matar em hipótese alguma, e sim estar devolvendo eles para o meio ambiente. Quando vemos aquelas grandes aranhas, escorpiões, serpentes enormes na TV, o pânico é total. As pessoas aparecem correndo, as cidades ficam vazias. Todos gritam de desespero. Acham que estão perdidos e a primeira coisa que pensam é matar esses animais. O que não sabem é que eles colaboram muito com o nosso meio ambiente. Em nossa trilha, tivemos a surpresa de encontrar a aranha armadeira. Conforme o Instituto Butantan, a aranha armadeira é uma espécie bastante agressiva. São aranhas que medem cerca de 10 centímetros de comprimento, com pernas que podem medir até 5 centímetros. Sua atividade é maior ao entardecer e à noite, onde sai para alimentar-se de insetos. Esta espécie não tece teia e é comumente encontrada em árvores, principalmente em bananeiras e folhagens. É comum ser encontrada no interior de residências. A picada resulta em dor violenta no local, que se irradia pela região atingida. A vítima apresenta tonturas, queda de pressão, vômito, sua muito e pode ter espasmos.
Agora nós tivemos uma surpresa muito legal. Nós pegamos uma aranha que cava buraco, certo? Essas aranhas são raras de encontrar aqui na Mata Atlântica, não porque elas são poucas, mas porque é de difícil coleta. Por quê? Elas cavam tocas debaixo do solo. Esse gênero aqui nós vamos chamar de... nós conhecemos como gênero Actinopus, certo? Esse gênero, vocês podem perceber que essa aranha não tem pelos pelo corpo, são poucos os pelos. Por quê? Como ela fica debaixo do solo, os pelos acabam atrapalhando. E é um macho por causa dos pedipalpos longos aqui na ponta, e aqui eu tenho as estruturas copuladoras. Não sei se dá para ver, aqui na pontinha da pinça, aqui eu tenho as estruturas de cópula para esse animal. Tá? É uma família de aranha caranguejeiras bastante incomum, que é a família Actinopodidae. Agora nós vamos realizar a soltura do animal, tá? Para que ela volte para sua toca. O professor Silas vai falar um pouco da diferença das corais, né, das corais verdadeiras das falsas. Bom, um probleminha que nós encontramos, né, em relação a essas serpentes que consideradas peçonhentas, né, onde cascavel e jararaca, elas são mais temidas, né, e são bichos muitas vezes com porte maior, lógico, se tratando de um adulto, tá? E principalmente a cascavel é reconhecida, né, pelo barulho do seu guizo, né? Então quando está se aproximando alguém ou algum animal, há uma tremulação no terreno e o animal então alerta, né, aquele indivíduo que está chegando. Um problema sério que nós temos são com corais, né, chamadas de corais verdadeiras, que são animais que têm dente para inocular o veneno, e falsa coral, que tem um dente bem atrás e tem uma dificuldade de inocular veneno, tanto em seres humanos como em animais de criação ou animais domésticos. Agora, o problema maior é que algumas pessoas, né, o leigo ou mesmo alguns profissionais, às vezes fazem uma diferenciação entre a falsa e a verdadeira, que hoje em dia não serve mais, né? Antigamente costumava-se dizer que a coral verdadeira ela tinha um anel em volta de todo o corpo, e a falsa coral tinha anéis, né, dorsais, laterais e um ventre branco. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. Eu vou encontrar esse padrão em falso e verdadeiro, né? Uma outra reconhecimento seria através do tamanho do olho, aonde o olho das falsas corais eles são maiores, mas isso é uma característica bem subjetiva. Eu preciso ter um animal com olho pequeno próximo para poder comparar, né? Então o alerta que nós fazemos sempre em relação principalmente às escolas, né, de ensino fundamental e médio, quando algum aluno chega com um animal desse vivo, né, o professor não tendo segurança para reconhecer se é uma falsa ou verdadeira, encaminhar esse animal para um instituto, né, que é referência no mundo, que é o Instituto Butantan, para que não corra o risco de acontecer um acidente com aquele aluno. Uma outra coisa é que a coral verdadeira, o acidente, o número, a porcentagem é muito baixa. 0,5%, porque são animais que se alimentam de outras serpentes, então eles vão ficar localizados mais dentro de mata. Mas isso não diz nada que não pode acontecer o acidente, né? Principalmente com pessoas que trabalham dentro da mata e biólogos que gostam de ficar, né, coletando animais em mata muito fechada. Muitas coisas, né, mostram em filmes, por exemplo, muitas coisas erradas. Por exemplo, fazer torniquete, né, amarrar o local após picada, garrote. Isso concentra, tem uma concentração maior do veneno e o veneno faz o efeito mais rápido, ainda mais necrosante. Temos dois tipos de veneno. Temos o veneno proteolítico
e temos o veneno neurotóxico. O proteolítico são dos gêneros Botrops, que são as jararacas, e os gêneros Lachesis, que são as surucucus. Os neurotóxicos temos os gêneros Crótalos, que é das cascavéis, e temos do gênero Micrurus, que são das corais verdadeiras. Então, o máximo que você pode fazer antes de ir ao hospital é lavar o local da picada com água corrente e sabão. Mais nada, mantenha a pessoa calma e leva o hospital mais próximo da sua casa que tenha o soro antiofídico. Bom, outro alerta que nós gostaríamos de fazer, né, eu, professor Carlos, é em relação a animais que já há um bom tempo, né, vêm sendo comercializados em pet, tá? Muitos animais acabam não tendo autorização para um livre comércio, mas os pets, né, com intenção de lucrar, infelizmente, continuam fazendo isso. Então, o que a gente vem alertar é que os animais, eles já existem institutos, né? Tem o zoológico, tem o Instituto Butantan, institutos próprios para a criação desses animais. Como as universidades também que conseguem essa autorização, com toda certeza elas têm que ter os animais vivos para trabalhos, né? TCC, PIBIC, e mesmo, né, porque as universidades elas têm que trabalhar tanto com graduação, mas também com pesquisa e extensão. Agora, as pessoas, né, evitar a compra para criar esses animais em casa, né? Nós temos aí casos, por exemplo, de pessoas que criam jiboia, né? O jiboia é uma serpente constritora, ela mata por asfixia. Então, quem tem criança em casa, por exemplo, nunca deveria ter um animal desse. Ela corre um risco grande de repente, a criança pegar o animal e o animal pode, né, dependendo do comportamento, até atacar a criança. Invertebrados também são proibidos comercialização. Nesse caso, aranhas, escorpiões não devem ser comercializados, mesmo porque de 42 mil espécies, eu tenho em torno de 50 espécies que podem efetivamente matar um ser humano, certo? Aranhas caranguejeiras, aquelas aranhas grandes, peludas, não matam. Porém o quê? Uma aranha fora de uma mata, certo? Ela deixa de predar uma série de insetos, ela deixa de ter o seu papel no ecossistema. O Ciência vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá!